Fala, meus queridos mirmidões! Eu falei que eu ia usar esse apelido, hein? Então vocês se acostumem, porque agora quem for assistir o meu canal será um mirmidão. Pra quem não sabe, né? Eu acho que é difícil, mas quem não assistiu Troia, mirmidões eram os guerreiros de Aquiles, que era tipo como se fosse guerreiros mercenários, assim, eles serviam ao rei, mas não serviam e tal. Mas enfim, o ponto não é esse. E aí, vim aqui então falar e trazer um pouco da minha segunda competição, que eu competi sábado, eu ainda estou controlando o rebote essa semana. No sábado anterior, competi em Barueri, ganhei a categoria 80 quilos e ganhei a Classic Physique Class A. E quem não viu a história e tudo mais, está no canal da Soldiers, eu vou deixar o link aqui na descrição. Era para ter sido postado em collab com o meu canal, mas impressionantemente, justo o meu vídeo, especificamente sobre a minha competição, o YouTube bugou o convite de collab e eu não consegui aceitar, apesar do Stefano ter mandado para mim. Mas daí eu competi de novo, dessa vez em Santo André, no ABC, ganhei a categoria até 70 quilos, e como falei no vídeo anterior, fiquei em segundo lugar na Class A da Classic Physique, perdendo para o rapaz que ganhou o overall. Então, para mim, depois de 7 anos fora do palco, é uma vitória. Fico muito feliz com esse resultado. E a gente não teve a companhia do Stefano e tudo mais, cobertura das Soldiers, mas a minha esposa ela gravou algumas imagens. Então eu vou deixar aqui um pouco da competição, como é que rolou e tal, desde a pesagem até o dia da competição. E daí no final eu vou falar para vocês, afinal, o que eu vou fazer daqui em diante do ponto de vista de atleta, né? Não como treinador. Acordei um pouquinho acima do peso, daí meti esse moletom aqui, andei 1 hora na rua debaixo do sol, fiz meia hora de sauna, tô deitado aqui debaixo do sol agora. Na hora que estiver indo para pesagem vou estar tudo de moletom também, só para garantir, certeza que a gente vai bater o peso, mas para não ter erro, Carb Up começa depois da pesagem, daí eu já vou levar uma muda de roupa mais leve para trocar lá e não ficar sofrendo. É isso, tamo junto. Ele é um grande, você fala assim, pô. É até 70. Só para Classic Physique e body. Ah, Classic Physique então. Primeiro ele mexe. Hoje 62. Sabe na balança? 75. Ele quer dar até 70. Pega tudo. Fala fora. A música eu enviei pelo site. Tá. É porque
Deu certo, 70 quilos. Obrigado, atleta, Label do palco. 215, Lucas. Publicities. Expansão dorsais. Pelado peitoral. Encosta, bíceps. Expansão dorsais. Pelado, tríceps. De frente, abdômen coxa. Baixa. Mais musculoso. Relaxa. Obrigado. Obrigado, campeão.
Obrigado, atleta. Lateral do palco. 200 Open A. Em quarto lugar, José Augusto. Em terceiro lugar, 221, Adriano. Em segundo lugar, 202, Vitor. E o campeão da categoria 207, Gabriel. Vira a sacola de lado. Pose para foto. Somente o campeão. Bom, espero que vocês tenham achado bacana aí o que é o que a gente conseguiu gravar e tal. Infelizmente, minha esposa não estava numa boa posição lá na plateia, apesar de ela ter a pulseira e a gente ter falado que era da Soldiers, não deram espaço para ela gravar como deveria. Mas e aí, né? O que eu vou fazer daqui em diante? Tem alguns pontos muito específicos que eu claramente vi em relação ao meu físico e o que eu posso ou não posso almejar numa competição. Primeira coisa, o abdômen, né? Quando eu voltei dos anos parados do jiu-jitsu, a minha preocupação principal era a linha de cintura. Eu sabia que construir gomos novamente depois de ter todas as minhas terminações nervosas cortadas na abertura para retirar o meu tumor de 3 quilos, demoraria. Então foi vácuo, comer muito pouco na prep, reduzir a linha de cintura e tentar controlar ao máximo ela no palco, apesar de eu ter essa desvantagem porque eu tenho uma certa diástase. Daqui em diante eu estabeleci um projeto de treinar diariamente abdômen pesado nos próximos 2 anos. Eu estou colocando esse projeto como um Reels episódico, né? Então todo dia eu coloco um lá no meu Instagram, pensando que em 2 anos ou eu construo abdômen ou eu não construo. Ah, mas Biso, você está treinando o abdômen todo dia, recuperação, não sei o quê. O que importa é o volume total semanal. O abdômen, por essência, é um músculo que aguenta muito volume, porque ele é um músculo que estabiliza o nosso corpo, né? Faz parte do nosso core, apesar desse termo não ser científico. Então, se eu faço 3 séries todo dia, eu faço uma progressão de carga muito boa e faço um volume de 21 séries na semana. Em 2 anos, eu estou jogando o prazo lá para frente. Ou eu construo ou não construo, só vou saber daqui 2 anos, certo? Se eu construir um abdômen e conseguir ter gomos, mesmo que não seja o abdômen esteticamente mais bonito, a coisa muda de figura. Daí eu sei que o meu teto não é só ganhar uma categoria, talvez eu consiga brigar em overalls. Porque se você olha para mim no palco, quando eu tô de frente, apesar de costas eu ser completo, com lower back, densidade, upper back, glúteos, isquios e tudo mais, de frente, se você divide o meu físico em 3 quadrantes, eu tenho tronco, eu tenho pernas, mas eu não tenho abdômen, e isso faz muita diferença. Então o meu teto claramente são ganhar essas categorias pontualmente, e eu não vou ficar competindo para ficar demandando da minha saúde à toa. Outra coisa é que eu vi muito bem os pontos fracos que eu tenho no meu físico que precisam ser melhorados. Do ponto de vista de dorsal, eu tenho uma dorsal que é uma carapaça, né? Muito densa, trapézio, profundidade na lower back, upper back, só que me falta o V da dorsal. Isso é porque quando eu era bodybuilder antigamente, eu era viciado em remar pesado e negligenciava puxadas. Então agora, o treino que eu montei, que eu vou trazer algumas coisas aqui no YouTube, mas eu estou principalmente relatando isso e narrando isso no meu Instagram e no meu Close Friends do Instagram, que é por assinatura, um treino de dorsal completamente enviesado para o latíssimo, completamente, praticamente não tem coisas me preocupando com lower e upper back, só upper e lower lats, né, que são os termos em inglês, mas é latíssimo, é grande dorsal, é o que faz o V do shape. Braços, eu quero, claro, aumentar os braços, porque para mim braço nunca é demais nas poses, mas eu preciso melhorar muito a assimetria do meu braço esquerdo em relação ao meu braço direito, porque eu fiquei 5 anos fazendo só jiu-jitsu e fazendo guarda, principalmente guarda-laço, só com o braço direito. Então meu direito já era mais forte e ele ficou ainda mais forte. Então tem treinos que eu faço praticamente só o braço esquerdo, que é o treino de limbs, né? A minha divisão tá pull, push, limbs e upper, 4 dias na semana.
duas corridas, um treino de tiro de corrida e um treino de... seria o longão, mas não é longão porque eu não corro tanto, né? Mas seria o meu treino de correr distâncias maiores. Estou voltando a recuperar o meu pace. Antes de eu entrar no déficit calórico absurdo, as semanas próximas da competição, estava com um pace de 5. Nessa semana, fazendo alguns cardios, eu já consegui voltar o meu pace para casa dos 6,5. Então, mais algumas semanas correndo, eu vou voltar o meu pace para casa dos 5. E quero manter o meu pace pelo menos na casa dos 5, correndo, conforme eu vou subindo gradualmente o meu peso, para ter certeza que o meu cardiovascular está acompanhando a massa muscular que eu estou colocando e preservar ao máximo o meu coração nesse processo. Se tratando de pernas, eu percebi que eu dei uma negligenciada um pouco no treino de pernas no processo de retomar a massa muscular que eu tinha, porque o que eu pensei foi o seguinte: eu tenho 6 meses aí para fazer um bulk, né, que foi quando eu bati os 92 quilos ano passado. Eu tenho uma boa genética para pernas, só que eu preciso recuperar bastante a massa muscular de superiores, porque no jiu-jitsu você usa muito mais perna quando você está fazendo guarda do que membros superiores. Então eu tenho que investir o máximo de volume de treino nos superiores. Então dei uma jogada do volume de treino de perna lá embaixo e rebentei de treinar superiores para tentar equilibrar as coisas. Consegui equilibrar em boa medida. Percebi que as pernas ficou um pouquinho atrás, o glúteo perdeu densidade, perdeu um pouco de volume, perdeu um pouco de estriação que eu tinha quando eu competia antigamente. Então agora eu vou voltar a treinar pernas um pouco mais pesado. Foco em peitoral continua sendo um foco importante para mim, porque peitoral sempre foi um ponto fraco. Eu sempre treinei ele muito errado, sempre querendo pôr muito peso nos movimentos de supino, sempre negligenciando movimentos de padrão de crucifixo. Então no treino de push e no treino de upper eu tô dando uma ênfase no peitoral também. E basicamente essas são as coisas que eu preciso melhorar no meu físico. E daí eu quero me encaixar na categoria até 80 quilos, competir nela na tampa dela. Então, nesses 2 anos que eu estou me dando de processo de ganhos bem graduais, porque eu não quero passar por bulking, não quero perda de qualidade de vida, não quero comer muito, não quero ficar com cara redonda e tudo mais. Se for necessário, eu vou manter a minha ingestão de água em 5 litros a 6 para sempre ficar soltando o excesso de líquido e manter o meu shape na melhor estética possível, até porque comercialmente falando isso é muito interessante para o meu Instagram. Eu quero ir subindo o peso gradualmente, mantendo essa qualidade de corrida, qualidade de vida, qualidade de sono, que eu consegui melhorar muito nessa preparação. Pela primeira vez em 32 anos da minha vida, eu estou dormindo 10, 11 horas e acordando 7, 8 sem precisar de despertador. E daí chegar nos 90 quilos bem seco, ou seja, estou me dando 2 anos para isso, vai ser um processo lento. Se eventualmente eu olhar para mim e ver o meu shape com todos os pontos fracos melhorados, com o abdômen, porque é sem condições eu competir sem abdômen, e o físico completo que eu imagino, quem sabe competir de novo na 80 quilos e pensar em Procard, pensar em ganhar overalls e tudo mais, porque eu tenho 1,62 m de altura, uma 80 quilos seco no talo, você já está a poucos passos ali, poucos passos entre aspas, né, de um 212, e daí o Procard seria só uma conquista pessoal. Óbvio que eu não vou virar profissional, óbvio que eu não vou mudar minha carreira para ser atleta, e eu também não estou disposto a pagar o preço da qualidade de vida de um 212 de fato, né? Na minha altura, passar de 100 quilos no bulking e competir com 96. Então, é uma coisa que eu não estou disposto. O Procard seria só uma conquista, só mais um statement como treinador de, ó, o meu método funciona. Fiquei 7 anos longe das competições, voltei a competir, ganhei usando pouquíssimo porque eu não posso pelos problemas de saúde. Consegui fazer um processo de construção no longo prazo, com paciência, mantendo a qualidade de vida, mantendo o cardio, mantendo a saúde e ainda por cima competir em alto nível depois disso. Então, toda essa história, toda essa narrativa, eu vou trazer algumas coisas aqui para o canal, mas principalmente estou narrando lá no Instagram, que é a minha rede principal. E é basicamente isso, né? Então, estratégias do treino são essas, assimetria, realmente investir muito no braço esquerdo, porque assim, o braço direito, vão ter exercícios bilaterais que eu vou fazer, ele vai ter o estímulo residual
de movimentos de empurrar, de supino e movimentos de remadas e puxadas. E o braço esquerdo, se eventualmente ele ficar maior do que o direito, vai ser até bom, porque visualmente falando eles vão parecer iguais por causa da diferença que a tatuagem causa. O tribal, ele faz parecer menor por causa desse efeito zebrado que ele fica, né? E em comparação ao All Black, que é, para quem não sabe o que é essa tatuagem, é uma abraçadeira romana, de uma armadura romana. Então, é isso. E se daqui a 2 anos eu me ver com um físico que eu falo, pô, esse físico pode conquistar coisas maiores, eu até considero a possibilidade de tirar a parte do tribal. Vou manter o símbolo nórdico aqui, vou manter o símbolo solar aqui, vou manter esse símbolo religioso que é nórdico também, vou manter o Mjolnir, que é o martelo de Thor aqui no antebraço, mas eu tiraria o tribal, né? Só que daí isso é um investimento de dinheiro, teria que ser numa clínica com anestesia, porque é um negócio que é torturoso. Então, é realmente pensando só lá na frente, tipo, eu olhar o meu físico e falar, tá, compensa eu fazer isso. Se não compensar, né, se eu não conseguir construir um abdômen, ou se eu não me ver com um físico competitivo ao nível que eu almejo, eu não vou investir toda essa grana e passar por esse sofrimento de tirar uma tatuagem que, de certa maneira, eu não me identifico mais com o tribal. Eu fiz quando eu era muito novo, eu me identifico com os símbolos nórdicos, porque tem a ver com minha religião e tudo mais, mas o tribal em si eu não me identifico, então não seria um sacrifício tirar ele. Mas o processo de tirar ele seria um sacrifício. Então, é isso. Vocês continuem acompanhando aqui no canal, continuem acompanhando o conteúdo informativo que eu vou trazer aqui. Me acompanhem lá no Instagram, Vitor Biso Coach. Não esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, hypar esse vídeo para ajudar a gente a chegar em mais pessoas. E... puta, eu odeio quando dá branco. É isso aí. Obrigado e até o próximo vídeo. Tamo junto, Mirmidões.